Temperatura no comportamento magnético é como a gente já estava comentando, que o diâmetro magnético ele não se influencia tanto, né? Já o ferro magnético e o paramagnético já são bem mais influenciados pela temperatura. Então, à medida que a temperatura do material ele aumenta, a energia vibracional térmica associada a seus átomos também aumenta. E nos materiais ferromagnéticos, as forças de acoplamento entre os momentos de dípolos magnéticos atômicos adjacentes são enfraquecidas pelo movimento vibracional térmico dos átomos, levando assim a uma diminuição na magnitude da magnetização de saturação, com um aumento da temperatura. Então a gente observa aqui nesse gráfico a questão da saturação magnética, que ela vai aumentando em relação à temperatura. E aqui a gente já tem um pico muito mais alto para o ferro, que é o ferro puro, né, em vermelho. E em azul a gente tem o óxido de ferro. Então, a magnetização de saturação, ela tende a um valor máximo na temperatura de 0 Kelvin. Então, com o aumento da temperatura, o seu valor diminui gradualmente até que abruptamente torna-se nulo em uma temperatura denominada temperatura de Cura. E materiais ferromagnéticos, eles apresentam um comportamento paramagnético para temperaturas acima dessa temperatura de Curie. Então, o material ferro para uma temperatura de Curie, o cobalto, o níquel e o óxido de ferro, eles apresentam essas características, né, de temperatura de Curie. Então, o que maior apresenta é o cobalto ainda. O ferro ele é intermediário. Existem alguns domínios, né, dentro das propriedades magnéticas, se chamam domínios magnéticos e paredes de domínio. E como consequência da interação cooperativa entre os momentos de dipolo magnético atômicos nos domínios, os momentos eles encontram-se alinhados uns com os outros e em cada um desses domínios. E dessa forma o material ele apresenta nessas regiões sua magnetização máxima, que é chamada magnetização de saturação, mais uma sigla para vocês, o MS. O tamanho e forma dos domínios depende das dimensões do corpo, de sua geometria, do material ferromagnético de que é fabricado, dentre outros. Os domínios eles podem ser pequenos, com dimensões nanométricas, ou relativamente grandes, atingindo tamanhos submilimétricos. Domínios adjacentes estão separados por paredes de domínio ou então contornos de domínio, nos quais a direção da magnetização ela varia gradualmente, geralmente por 180 graus ou 90 graus, e tem uma associação com a parede de domínio de uma densidade de energia, que seria a energia por unidade de área, que é joules por metro quadrado. A magnitude do campo, né, conhecida pela letra M, gerada por um corpo sólido como um todo, ela nada mais é do que uma soma vetorial dessas magnetizações de todos os domínios, onde a contribuição de cada um desses domínios ela passa a ser ponderada de acordo com a sua fração volumétrica. Então, se um domínio é maior que o outro, ele vai ser ponderado naquela média magnética conforme o seu tamanho volumétrico, tá? E no caso de corpos não previamente magnetizados, essa soma ela passa a ser nula. Então aqui a gente tem uma parede de domínio e ele é equivalente conforme for a sua dimensão volumétrica. Então aqui a gente tem um domínio, nessa outra figura aqui em cima, a gente tem um domínio, né, no meio dessa parede tem uma divisão de paredes de domínio, como se fosse ter 3 domínios, né? Um domínio com as fechas subindo, outro domínio com as fechas descendo e outro indo na direção ao lado direito. Existe uma estrutura de domínios magnéticos, onde a força motriz para a formação das configurações das estruturas de domínios magnéticos, conhecida como distribuição de tamanhos e formas dos domínios, resulta da tendência dos materiais a minimizarem a sua energia livre. E uma energia magnética alta está associada a um corpo magneticamente saturado, que é formado por um único domínio. Então, enquanto a formação de domínios geralmente leva à diminuição da energia magnética,
A principal contribuição para essa energia magnética é a energia magnetostática, que ela é nada mais resultante do que a presença de um campo desmagnetizante quando está ao redor de uma região externa. E a energia livre mínima de um corpo não previamente magnetizado já corresponde a estruturas de domínio que anulam as energias magnetostáticas. Então a gente observa nessa figura configurações de estruturas de domínio que diminuem da esquerda para a direita. E a energia magnetostática associada à configuração. A gente vê os níveis sul e norte e as flechas de direção magnéticas. Então é importante notar que há uma correlação simples entre os domínios magnéticos e os grãos e que os materiais policristalinos, cada grão pode conter mais que um domínio magnético. Tá? Então isso é bem interessante, esse conceito, que em materiais policristalinos cada grãozinho pode conter mais que um domínio magnético, né? Então aqui tem vários domínios e o mesmo grão, né, cada grão pode conter mais que um desses domínios. Então dentro de um único grão, milimetricamente, pode ter mais de um desses domínios. Existe uma curva de magnetização inicial, onde conseguimos observar que uma indução magnética e a magnetização, elas não são linearmente proporcionais. Então aqui no eixo Y temos a densidade do fluxo magnético e no eixo X temos a força do campo magnético, a letra H. E eles não são proporcionais. Ele traz muito aquela curva, né, do elemento plástico e não plástico da lei de Hooke. Então, uma vez que a permeabilidade é dada pelo coeficiente angular da curva, pode-se observar que essa permeabilidade ela varia e ela é principalmente dependente do campo magnético. Ocasionalmente, a permeabilidade inicial ela é especificada como uma propriedade do material. É importante salientar que a magnetização do corpo ela possui um valor máximo, tá? Que se chama saturação. Então a gente imagina a mesma coisa que um papel. Vai chegar um ponto que, se tu colocar ele em contato com a água, chega um ponto que ele vai estar totalmente saturado, não vai mais estar penetrando água nele. A mesma coisa é considerada para um corpo que precisa tem um ponto de saturação magnético. E para materiais ferromagnéticos, a gente obtém uma magnetização que é igual à suscetibilidade magnética vezes ao campo magnético, onde que a suscetibilidade ela é maior que 1 e a magnetização vai ser maior que o campo magnético, tá? Então essa equação, e juntamente com ela temos também a do campo magnético, onde tem a igualdade da permeabilidade magnética multiplicada pelo campo, temos a indução magnética igualada à permeabilidade multiplicada pelo campo magnético somada à permeabilidade e multiplicada à magnetização. Tá, e temos que essa última equação, ela justifica o fato de ser habitual o uso indistinto do campo magnético para a magnetização e no ferromagnetismo, né, isso, apesar desses representarem grandezas físicas distintas. Então, uma curva obtida para B, né, temos um desenho ali, uma curva obtida para B ou M, em função do campo externo H, para uma amostra inicialmente desmagnetizada, à medida que a intensidade H passa a aumentar.